Fala, religados! No vídeo de hoje, debatedores perdem o controle ao vivo entre pastor César Cavalcante e pastor Carlos Moisés, do grupo Voz da Verdade, sobre o tema Jesus e o Pai são a mesma pessoa? E aí, o que vocês acham? Assistam o vídeo até o final e deixe nos comentários a sua opinião sobre este assunto. E não esquecendo de dar aquele joinha e se inscrever no canal. Deus abençoa e bora pro vídeo! Deixa eu fazer um passant, mas é rápido. Tranquilo. Uns 5 minutos, assim. Então não é rápido. Tudo bem. Não, 5 esse- minutos. É 10% do debate. Pra- 5 minutos. pra gente entrar. Os 2 minutos, vamos negociar por 2 minutos? Não, vai, a gente negocia. eu sou rápido, não vou abrir nada que eu marquei alguma coisa aqui. Vamos lá. Deuteronômio 32, 39 está escrito assim: Vede agora que eu, singular, eu sou e mais nenhum Deus comigo. Eu só queria fazer uma pergunta para quem crê na Trindade. Qual dos três falou isso aqui? Já pode Não. Já pode começar? Já Não, posso é assim, posso não, interagir não, contigo? só- Porque essa é muito fácil. Manda. Qual que falou? O Pai. Como é que você sabe? Porque o Antigo Testamento, Deuteronômio, é a manifestação do Pai. O próprio capítulo 32, o compêndio do capítulo 32 vai dizer que ninguém pode ver o rosto de Deus e viver. E o rosto do Filho é diferente do rosto do Pai. Ah, o filho já existia. Claro, o Filho ele existiu Mas ele é Deus. sempre. Ele sempre existiu. O Filho é Deus. Certo? Claro, o Espírito obviamente. Santo é Deus. Eu respondo essa pergunta como sua, porque você diz assim, repete como Ele é falou, a frase. e mais nenhum Deus comigo. Ok, lá em... Jesus é Deus, Ok, estava claro. com ele. Lá em João capítulo 17, versículo 5, Jesus Cristo responde essa questão. Vamos lá. Diz assim, João 17, 5. E agora glorifica-me, ó Pai, junto contigo mesmo, Certo. com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Eu creio. Vou falar disso. Tudo bem. Judas 1,4 diz assim, que Jesus é o único dominador e o único Senhor. Único. Se é único. Jesus. Cremos assim também, claro, obviamente. Não entendo esse negócio. 1 Pedro 1:1. Jesus é Deus e Salvador. Certo? Claro. 2 Tessalonicenses 2,16. Jesus é Deus e Pai. Certo? Não. Mas está escrito. É só ler o texto. Ué. Olha o texto, olha o texto. Lê o texto. 2 Tessalonicenses 2,16. Então vamos lá, vamos pro texto. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo de número 16. E aí o texto diz, peraí, 2,16. E o texto diz o seguinte, vamos lá. Tá na mão já. O meu ainda não tá, mas chegou aqui. Assim, irmãos, vou ler o 15, né? Assim, irmãos, permanecei firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Ora, nosso Senhor Jesus Cristo mesmo e Deus, o nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança. Está falando de duas pessoas, está claro E no o texto. próprio, É na sua Bíblia. peraí, e o próprio nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e Pai. Não. Então tem razão. Não. Vou pegar a sua Bíblia. Vamos lá. É o versículo 16? É. Vamos lá. E o próprio nosso Senhor Jesus Cristo, vírgula. Nosso Deus Tá e falando da Pai. mesma pessoa. Não, meu filho. Se eu disser o seguinte pra você. O próprio pastor Moisés, vírgula. O pastor Cruvinel é outra pessoa. É só ler o texto. Você em quer que eu leia português. na versão atualizada para ajudar? Não, bom, eu acho que tá resolvido. Mas vamos 1 João 5,20. Quem é o Deus verdadeiro? Bom, vamos lá. Quem é o Deus? Não, tá escrito. Vamos pro texto. Jesus é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Concordo. Certo? Verdadeiro Deus. Fora dele, tudo é mentira. Fora de Jesus, tudo é mentira. Não, só existe um Deus. Só existe um Só Deus. existe um Deus. O Toda- único Deus verdadeiro. Toda a plenitude da divindade está em Jesus Cristo. Certo? Tudo isso O Pai que você tá tá dizendo, eu nele, concordo. O Filho está nele, o Espírito Santo está nele, El Shaddai está nele, né? Jeová está nele. Toda a plenitude. Não sobrou mais nada. Toda a plenitude. Deixa eu de explicar Deus. pra você onde está sendo a sua confusão teológica. Se você Não me é Bíblia. Tá bom. Se você me permite, é o seguinte: todo cristianismo defende que existe um único Deus verdadeiro. O cristianismo Eu é quero saber Bíblia monoteísta. e o Espírito Santo para revelar. O cristianismo é monoteísta. Tudo que você citar no sentido de ter Mas- um único Deus verdadeiro, eu concordo. É a Bíblia. Tá na Bíblia. Mas o jeito Agora, que você a explica questão. Trindade não é monoteísmo. Eu não estou falando da palavra Trindade. O tema aqui é: o Pai e o Filho são a mesma pessoa? Tá, E a resposta depois eu vou é: entrar nisso. a resposta é não. Tá. Por quê? Porque a Bíblia apresenta o Pai à parte do Filho o tempo todo. Quando o primeiro mártir da igreja olhou e viu os céus abertos, ele viu Jesus Cristo à direita do Pai. Como ele conseguiu fazer isso? Ele viu? E Não Deus está escrito no texto? Mas Deus tem direita e esquerda? Claro que tem. O trono de Não. Deus é um trono. Peraí. O trono de Deus é um espírito, trono. ele não tem uma forma. Então, Ele não tem uma aparência. falta, Jesus é o visível então, do Deus invisível. falta para você a compreensão do que é o fato da Bíblia diz que Deus é espírito não significa que ele não existe. Não Existe, significa que então ele lógico. tem, então ele existe. Ele existe Lógico. como? Explica para mim. Ele existe como? Ele é espírito, ele existe como? Existe. Como? Ele é espírito, só que é Como? invisível, intocável, inacessível. Então essa é a discriminação para uma coisa que você não consegue ver. Estevão viu Jesus como Deus. Estevão viu Jesus à direita de Deus. Está Isso lá é no o texto. poder de Deus, né, gente? Vocês Então era sabem. mentira do Estevão. Não, verdade. E se era verdade, acabou o problema. Tá. Gálatas 3:20 diz que Deus é um. Só uma pergunta. Essas questões que vocês discutiram agora, tá resolvida? Tá tudo certinho? Não, vamos, Se não, ele depois eu entende vou que entrar, tá. não. Porque o Estevão viu
uma entidade à parte do Pai, que é Cristo. E Certo. diz que Não, Jesus mas essa estava à entidade direita que do vocês Deus. falam que é de o Pai, Deus. que é Deus Pai, ele não tem uma forma. Onde Jesus estava? Mas Qual eu direita de eu Deus? não tô advogando que ele tem uma forma, que ele tem duas cabeças. Mas qual é a você- direita de Deus? Isso é você que está dizendo. Deus O não tem texto costa, diz. não tem- Vamos lá. Quantas vezes a palavra destra aparece na Bíblia? Bastante. Centenas de vezes. Tudo aquilo é fake? Não. É verdade? É força, é poder. Não, mas é verdade? É. Então, se é verdade, Tudo na Bíblia é o verdade. trono de Jesus é à direita do trono de Deus, conforme o Apocalipse. Aí você faz a conta. Só tem um sentado. Eu vou ler. Eu posso fazer agora, eu quero Uma uma pergunta sentada. ao pastor Moisés, presta atenção. Não, deixa eu acabar. Depois a gente. Só para mim só terminar. pra ver essa questão que o É senhor rapidinho esse o senhor negócio para falou. depois eu entrar no. Mas essa questão que o senhor falou, Pai Vamos do ponto a filho. ponto. por conta É. do ouvinte, veja bem, a questão, se fala de dois tronos, não são exatamente duas pessoas diferentes? Se falam de duas Tem dois localizações, tronos lá? se duas localizações, uma à direita, outra, são pessoas diferentes, ou mesma essência sentada nos dois lugares, ou estando nos dois lugares? Só para eu entender sua opinião sobre isso. Vou falar já. 10 Lucas diz assim, 22. Tudo por meu Pai me foi entregue. Ninguém conhece quem é o Filho. Ninguém é ninguém. Jesus, quando fala, é absoluto. Ninguém conhece quem é o Filho, senão o Pai. Ninguém. Então o Espírito Santo já está ficando de fora. Na teoria da Trindade e tudo. Quem vai cair nisso? Ninguém conhece quem é o Filho, senão o Pai. Ninguém conhece o Pai, senão o Filho. E aquele a quem o Filho ou quiser revelar. O Filho que revela quem é o Pai e quem é o Filho. Mas aí, pastor, esse Não, mas texto já não até- diz. Então, até todas as vezes que você citar um texto bíblico, eu concordo com o texto bíblico. Releia o texto. Todas as coisas me foram entregues para meu Pai, certo? Uhum. Ninguém conhece quem é o Filho, Uhum. senão o Pai. Quem duvida disso? Nem quem é o Pai, senão o Filho. Quem duvida disso? E aquele a quem o Filho quiser revelar. Então, quem é que está duvidando disso, pastor? Ninguém está duvidando disso. Em Hebreus, eu capítulo tô 1. falando, numa Vamos trindade, explicar esse texto? Só tem um que conhece o outro um. O outro, eu não sei onde está. Porque se você for Então, mas pela aí o senhor tá teologia da tirando da Trindade... sua Não, cabeça. peraí. Vamos pro For pela texto que o senhor teologia da apresentou. Trindade, Fica o no Espírito texto. Santo é a pessoa mais rejeitada. Então- O Pai está comigo. Então, a gente tem que marcar um dia para falar sobre a divindade e a pessoa do Espírito Mas vai cair Santo. nisso. Mas nós vamos chegar Mas, lá. irmãos, olha, senhores, Porque o tema aqui é se o pai e o filho são a Certo, mesma mas é pessoa. que eu tenho que citar tudo isso aqui. Exatamente. Tá dentro da Bíblia. Bom, tudo bem. Jesus falou assim, o Pai está em mim. Mas não só isso. Ele falou, também estou no Pai. Jesus Cristo diz O assim, divino ó, está no humano, o humano Jesus está no Cristo, divino. Não Jesus, tem como Jesus Cristo diz que está em nós. dividir. Então vamos lá, Jesus Cristo diz que está em nós, certo? Tá. Você e Jesus são a mesma pessoa? Não, Então tá resolvido o problema. Vamos Certo. pro próximo. vamos lá. O Deus que deu a si mesmo. Chamou Jesus o Deus que deu a si mesmo. Lê o texto. Está em João 13, 31, Vamos ver, 32. vamos ver, porque você cita textos Não. truncados. Não é Como truncado. você fez com Tessalonicenses. Então vamos lá. Não é truncado. Qual que é o texto? 13. Você falou o quê? João 13. Aham, vamos lá. Versículo. Vamos lá. Enquanto isso, pessoal, participa da enquete aí. Peraí, mas presta atenção na ideia. Vê 31. o que o senhor citou. O senhor citou o quê? Que Deus, o quê? 31, 32. Não, mas lê aqui no seu papel o que o senhor falou. Olha aqui, vou ler aqui. Não, é que o senhor citou assim, Não. ó. Deus Glorificou glorifica-se. Assim mesmo. glorificou em Então si agora mesmo. lê o texto. Tendo ele, pois, saído, disse Jesus, agora é glorificado o Filho do Homem. E Deus é glorificado nele. Então, quem é o filho do homem? Jesus. Tá. Ah. Então vamos lá, calma aí. Não foge, não. Vamos lá. Você disse assim, ó. Agora é glorificado o filho do homem. Quem é Por esse? contexto. Quem é esse? O filho do Jesus. homem? Jesus. Vírgula. E Deus, quem é esse? O Pai. É glorificado no filho do homem. Certo. Tá simples o texto. Se São Deus duas é pessoas. glorificado nele, Verdade. também Deus o glorificará em si mesmo. Sim. Tá resolvido o problema. Vamos lá. Se Deus é glorificado em Cristo, no Filho, se o Pai é glorificado no Filho, se Deus é glorificado nele, se Ele Deus é glorificou glorificado no Filho do Homem, também Deus o glorificará. Um tá glorificando o outro. Se o Filho glorifica o Pai também é glorificado no Filho, e tá tudo certo. Certo, isso está certo. Então, Eu vou ficar obrigado. A Agora parte divina vamos pro e próximo. humana. Peraí. Vamos pro próximo. Ninguém subiu aos céus, senão que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Como Jesus estava no céu, se ele estava lá conversando com Nicodemos. Jesus é Deus? Completa. Quais são os 3 homens mais conhecidos da divindade? Os 3 ones. Qual que é? Ele é o quê? Onipresente, Então tá onipotente, resolvido. Ele onisciente. é onipresente. Ele é Deus, ele é onipresente. Mas ele a tá em todos os onipotência lugares. dele vai até um certo ponto, quando começa do outro também, ele para. Então, essa é a grande dificuldade de vocês entenderem. Não é? Vamos lá. Eu faço uma Existe. força para crer na Trindade. Que bom. Mas não dá. Então vem comigo. Agora eu posso falar? Você está falando, eu estou só respondendo. Posso falar? Então presta atenção aqui. Esquece o papel um pouquinho. Vamos lá. Não, é versículo da Bíblia, hein? É Não, Parece que o papel ele disse para o pastor, não é o versículo. O versículo realmente a gente não quer esquecer. Então tá bom. Vamos Tá lá. bom, vai. Vamos lá. Existe um único Deus verdadeiro. Na Bíblia, por vezes, muitas vezes, dezenas e dezenas de vezes, o Filho é apresentado à parte do Pai. Eu vou citar um texto. Vamos lá. João capítulo 8, versículo de número 17, diz assim, palavra de Jesus. Eu testifico... Não, versículo 17. Vou ler o 16 para efeito de contexto. Se eu julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, porém também aquele que me enviou. Também na vossa lei está escrito que o testemunho de 2 pessoas é verdadeiro. Eu testifico de mim, e o Pai que me enviou testifica de mim.
Jesus está pegando um texto lá de Deuteronômio dizendo o seguinte: para você condenar alguém ao adultério, não sei o que lá, não é entendi. por uma testemunha só, tem que ser duas. Duas ou três. Então, um testemunho de duas pessoas já vale. Só que tem que ser o testemunho de duas pessoas. E lá em Deuteronômio até pormenoriza, não pode ser uma pessoa que não gostava da pessoa e tal. Então, o testemunho de duas pessoas é verdadeiro. Jesus diz: na vossa lei está escrito, o testemunho de duas pessoas é verdadeiro. Eu testifico de mim. E o Pai que me enviou também testifica de mim. Se Jesus e o Pai são a mesma pessoa, tecnicamente ele não podia usar esse texto. Porque se eles são a mesma pessoa, como ele podia dizer o testemunho de duas pessoas é verdadeiro? É que eu quero terminar para entrar na pessoa. Não, mas eu quero Que sua resposta pessoa? nesse texto agora. Vamos Tá lá. certo o que você Vamos falou. lá. Então o Pai e o Filho são uma pessoa parte da outra. Não. Então não tá certo o que eu falei. Deus, você não pode falar que Deus é uma pessoa. A pessoa está ligada ao ser humano. Quem Deus disse? é espírito. Peraí. Vamos Você tentar para entender. ser uma pessoa, você Pessoa precisa tá ter ligada corpo. a ser humano? Tá Quem ligado? disse isso? Dicionário. Qual Corpo. dicionário? Isso não é Pega verdade, na não é Aurélio. fato. Não, isso não é fato. Eu marquei aqui, mas... pessoa, ser humano, quem pertence à espécie humana, criatura, característica própria que distingue de alguém, individualidade. É isso. Sua pessoa é diferente da minha. É isso. É diferente. Exatamente. Não, é isso, exatamente. É exatamente isso. Pastor. Um cachorro tem corpo físico, mas ele é uma pessoa? Não. Por quê? Porque ele porque ele não tem intelecto. Ele não tem alma. Exatamente. Ele não tem espírito. Não, mas seja porque for, o cachorro não é uma pessoa, muito embora tenha corpo. O que define Não uma tem pessoa... espírito. Ouve, o que define uma pessoa não é ter ou não ter corpo. Cachorro tem corpo e não é uma pessoa. É a O que volição. define uma pessoa é a vontade, ele ama, Um ser ele humano, escolhe, não falei ele de animal. decide. Mas eu tô colocando o animal aqui para ficar mais claro para você. Senhores, Um boi, ele tem um corpo físico e não é uma pessoa. Não é o fato de ser uma pessoa não significa ter um corpo físico. Anjo é um ser pessoal. Por que eu sei que o anjo é um ser pessoal? Porque ele rompeu com Deus. Ele tomou uma decisão pessoal de romper com Ó, Deus. livre-arbítrio. E isso é um livre-arbítrio. Quem tem livre-arbítrio é um ser pessoal. Então Deus tem livre-arbítrio? Deus é o próprio, né? Então ele tem livre-arbítrio, ele tem escolha, ele faz o que ele quer. Se ele quiser, faz. Então ele é uma pessoa. Jesus está aqui, ele está pregando. Aí ele fala assim, onde eu estou, vocês não podem ir. Ué, você sai daí e fica do meu lado. O que ele fala? Onde eu estou, vocês não podem ir. Ou não podem vir. Onde ele estava? Onde ele estava? Mais uma vez, falta ao irmão. Não, mas onde ele estava, eu queria saber. Em todos os lugares, ele é Deus. Se ele preenche todos os lugares, onde começa o outro? Quando ele termina um e começa o outro. Eu não entendi a sua pergunta. Ah, entendeu? Não entendi. Aonde- Repete. Se ele está em todo lugar, onde ele termina e começa o outro. Deus não termina, Deus não tem começo Então nem não fim. tem outro. Por isso que Jesus Deus falou, não tem começo eu nem sou o fim. princípio Então e o deixa eu fim. explicar. Então vamos lá. Ele não falou, eu sou o alfa e o ômega. Ele quis dizer, eu sou o alfa, beta, gama, delta E e vai o que até o você Z. faz com os textos bíblicos onde Jesus é apresentado à parte do Pai, e são Vou inúmeros explicar, textos, eu vou acabei de explicar. explicar João 8,17, onde Jesus fala assim, na vossa lei está escrito que o testemunho de duas pessoas é verdadeiro. Um sou eu, outro é o Pai, são duas pessoas. E como que você explica textos assim? Vou explicar aqui, ó. Se vós me conhecesseis a mim, vamos prestar atenção no que Jesus falou. Também conhecerias a meu Pai. Concordo, Já, olha o que ele falou, uma coisa grave. E já desde agora o conheceis e o tendes visto. O Pai é visto? Através do Filho, claro. João 1,18, vamos lá. João, Aí não terminou. Felipe pergunta. É que assim, Felipe a sua também estratégia, o senhor coloca a um sua texto, ele estratégia responde, é que você não, fala um não, monte de coisa e não me deixa falar. Então Não, vamos lá. peraí, deixa eu só terminar. Você disse aqui, assim, ó, quem peraí. revela o Pai? Vamos lá. João capítulo 1, versículo 18 diz assim, ó. Ninguém nunca viu Deus, Certo. mas o Deus unigênito que está ao lado do Pai, esse o fez revelar. Esse texto resolve o Jesus seu é o problema. visível do Deus invisível. Exatamente. Então, Tá resolvido o seu são, problema. o senhor concorda Ó, com essas? se Tem que vós me concordar, é conhecesseis a mim, Ele tem que concordar, não, é vamos, texto. também conhecerias a meu Pai. Já desde agora o conheceis. Desde agora, porque Jesus está lá. E o tendes visto. Claro. Mas Filipe estava com o mesmo problema de vocês. Mostra-nos o Pai. Falou, poxa, estou há tanto tempo convosco, não me tendes conhecido. Olha outra coisa grave que ele falou. Quem vê a mim, vê o Pai. Ele tinha que falar, quem vê a mim, vê o Filho. E um dia vocês podem ver o Pai, sei lá o que ele ia falar. O problema aqui não é uma questão teológica. O problema aqui, pastor Carlos, é uma questão de uma compreensão simples do texto bíblico. Vamos lá. Em Hebreus, capítulo 1, versículo 3, Jesus Cristo é apresentado como uma expressa imagem da pessoa do Pai. É como se fosse um espelho, onde você vê a pessoa. Jesus, a quem constitui herdeiro de tudo, o Pai, ó, vamos lá. O Pai constitui o Filho, herdeiro de tudo. Havendo Deus Certo. antigamente, falado por muitas vezes, de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós nos falou através do Filho. A quem constitui herdeiro de tudo, através de quem fez o mundo, qual ele, sendo o resplendor da sua glória, a imagem expressa da sua pessoa, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Então o Filho, ele vem para revelar o Pai. Por que ele não tem a mesma expressa imagem dele mesmo? Eu escutei você falar as perguntas, me escuta. Tá Quando bom. Jesus Cristo diz que vem revelar o Pai, essa é a missão básica da pregação Acredito. de Jesus Cristo, ok? Então Jesus Cristo veio para que nós conhecêssemos Conhecemos o Pai. Deus. Assim como eu posso conhecer Jesus através do seu ministério, através da sua pregação, da sua música, da sua palavra, você me apresenta Jesus, mas você não é Jesus. Jesus Cristo veio para apresentar o Pai, mesmo ele não sendo a mesma pessoa do Pai, porque se ele é a mesma pessoa do Pai,
Responde para mim o texto que você está escorregando o tempo todo de João 8,17. Vai pro texto. Por que Jesus Cristo diz que ele e o Pai são duas pessoas distintas uma da outra? Ele falou isso? É só ler Ele o não texto. falou, somos um? Então vamos aonde? João, eu e o Pai somos um. Então vamos lá. Primeiro, tá claro aqui no Somos texto? dois ou somos um? Somos um, claro. Tá claro Em aqui? quê? Em quê? Vou responder. Eu não vou fazer igual você, correr do texto de João 8,17. Eu vou no texto seu. Não, eu não vou correr da Bíblia. Então, Se bom, tiver o na texto que você Bíblia, está dá citando é certo. João 10,30, certo? Certo. Então, eu e o Pai somos um. Eu vou te responder de duas formas. Primeiro, como Jesus explica isso? Vamos lá. Jesus explica isso em João capítulo 17. Em João capítulo 17, ele fala o seguinte: eu oro para que eles sejam um. Eu não, Como nós somos um. precisa ler o texto aqui? Não precisa, Não. né? Então tá bom. Ele ora ao Pai, dizendo: santifica-os na verdade, tal, tal, tal. Que eles sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim. Então aqui, sem teologia, Jesus Cristo disse em João 10,30, eu e o Pai somos um. Em João 17, ele está explicando como é que ele e o Pai são um. Como? Através da unidade. Como assim? O que é? Vamos lá, O vamos, Pai sabe, ele sabe. vamos responder com base no texto bíblico. É assim? Quando Jesus Cristo disse que eles sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, nós somos um como igreja, certo? Certo ou não? Lógico. Ok. Mas você sou eu? Nós somos a mesma pessoa? Não. Mas nós somos um. E quem disse isso foi Jesus Cristo. Eu não estou teologando. Foi Jesus Cristo. Eu só quero Que saber. eles sejam um, Certo. do jeito que eu e o Senhor somos um. Ou seja, a igreja não é Tudo uma que Deus pessoa. sabe, Jesus Ficou sabe. claro? Não, eu É vou isso. entrar nesse assunto agora. Mas vamos por parte. Assim como a igreja é uma, mas não é uma única pessoa, a igreja é uma pessoa? A igreja é uma única pessoa, pastor? A Em comunidade dos crentes é uma única pessoa? Não, São várias, não são? são. Ok. E quem está dizendo isso é Jesus Cristo. Ele disse, eu e o Pai somos um. João 10,30. Que sentido? Vou responder, tô respondendo, tô no Tá meio da respondendo. resposta. Ah, não tô? Em que sentido? Que Então, sabe tudo, Então, primeiro onisciente, sentido. onipresente, Primeiro onipotente. sentido. A unidade que Jesus está dizendo não significa unicidade de pessoa. Porque senão ele não poderia ter dito isso lá em João capítulo 17. As que eles sejam um como nós somos. Se nós somos um, e o Pai é um, e essa unidade da igreja do Pai é a mesma unidade, então tem mais de uma pessoa na igreja, então tem que ter mais de uma pessoa na divindade. Ora, meu Deus do céu. Tá claro no texto. Mais uma pessoa na Mais divindade. de uma pessoa na divindade. Porque se a igreja é uma só, assim como o Pai e o Filho é um só, e a igreja não é uma única pessoa, conforme você respondeu, então na divindade também é mais de uma pessoa, Então, conforme pastor você César, respondeu. E Jesus, então- como homem, respondendo. Não, mas eu tô na metade do João 10,30, tá? Tá bom, calma lá. Tô vendo que você tem uma Ó. aliança aí, que você já falou que você tem 70 e poucos anos. Você é casada há quanto tempo? 46. Como é que é o nome da patroa? Liliane, tá ouvindo lá, hein? Biblicamente, você e a Liliane são uma só carne? Nós, diz que se tornaria um. Tá bom. Você é ela? Não, Ela é você? não. Quando Jesus Cristo disse eu e o Pai somos um, ele não disse eu sou o Pai. Ele Esse disse, um, nós então, estamos ele unidos. é enigmático. Aí você não me explicou. Se então, Deus sabe tudo, Jesus sabe tudo. Vamos pro Se Deus conceito sabe que eu técnico, vou então. querer, Vamos lá. Quando a Bíblia diz lá em Deuteronômio 6,4, você deve gostar muito desse texto, porque Ouve Israel. Adonai Elohim, nosso Deus é um. A palavra um lá, Me mostra que são três aí. então vamos lá. A palavra um lá, você lê hebraico? Não. Não, Tudo bem, vamos transliterar. isso aí é categoria pra você, né? A palavra um lá é a palavra. A palavra um lá é a palavra errad, em hebraico. Certo. Essa palavra errad, ela significa unidade composta. Existe uma palavra para único quando é uma só, que é a palavra yahid. Por exemplo, quando o texto diz, e serão ambos uma só carne, está falando de duas pessoas, Adão e Eva. Você tá dando E a palavra exemplo lá- humano, né? Não. Que exemplo, mano? Tô Não, usando- eu casado com a minha esposa, somos um. Então vamos lá em Adão e Eva, que é na Bíblia, tudo bem? Aí tira o Carlos Moisés e a esposa, coloca o Adão e a esposa, tudo bem? Vamos lá. Lá em Ainda é Adão e a humano. esposa, lá em Adão e a esposa, onde Deus diz que serão ambos uma só carne, a palavra lá é errado. Errado é essa mesma palavra que está lá em Deuteronômio 6,4, Adonai Elohim, Adonai Errad, o Senhor nosso Deus é um único Senhor. Esse único não significa que só tem uma unidade. Para essa única unidade, em hebraico, é outra palavra, é a palavra Yahid. Errad é a palavra para unidade composta. Assim como Adão e Eva são uma só carne, a palavra lá é errad, e são duas pessoas, eu acho que está resolvida a Bom, questão Jesus de fala, tá certo. Então responde aí. Jesus clamou e disse: quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. Certo? E quem vê a mim, vê aquele que me enviou. Mas, pastor, Ele se enviou. Como uma pessoa pode enviar a ele mesmo? Não, tá escrito aqui. Bom, Mas, então aí o Jesus está testificando Mas, para as pessoas. mas aí, né? vamos lá. E como foi a pergunta, como ele pode ter sido enviado? Como que é? Jesus clamou: quem crê em mim, não crê em mim. Qual o texto? Não crê em mim. João? João 12, 44. Hum. Mas naquele que me enviou. Certo. E quem vê a mim, vê aquele que me enviou. Olhando para Jesus, você vê quem enviou Jesus. Então vamos lá. Certo? Não, deixa eu só acabar isso aqui, Mas a eu gente no final, que é o mais importante de hoje, a pergunta. Deixa eu só falar. É, ele quer, pastor Vai, Carlos. ele tá no fim da folha dele. Vai Não, lá na é. folha. Vai lá. Jesus, Eu tô tentando. ele falou, se eu não for, o Espírito Santo não virá. Falou ou não? Eu não entendi. Se eu não for, o Espírito Santo não virá. Falou, claro. Mas antes dele subir, ele assoprou o Espírito Santo sobre todos os discípulos. Quer dizer, o Deus Filho assoprou o Deus Espírito Santo, ou o próprio Espírito Santo era Jesus. Para você ver como é complexo, né, Carlos? É complexo, não. Mas tá na Bíblia. É real. É isso aí. É real.
Aí, dentro de uma trindade, você pode pecar contra o Pai e contra o Filho, mas contra o Espírito Santo não. Não pode. Ué, mas Mas nem é o outros tema do dois podem debate, né, pecar. pastor? Mas tudo Calma bem. aí, Só pra peraí. Você vai se colocar contra esse texto também? Não vou pôr nada contra Não, o texto peraí. que tem na Bíblia. Então, você pode blasfemar contra o Espírito Santo e ficar de boa? Não, que E isso, contra o tá Pai? doido? E contra o Pai? Ele é o próprio Espírito Santo. Não, mas lá tá dizendo, você pode pecar contra o Pai e haverá perdão. Você pode pecar contra o Filho e haverá perdão. Se eles são a mesma pessoa, como você explica esse texto? Como? Não, você pode... Quem pecar contra o Espírito Santo? Não. você tá falando. Não. O texto Tá não diz escrito. isso. Não, o texto Quem diz assim. pecar contra o Espírito Se Santo. você pecar contra o Pai ou contra o Filho, você tem perdão. Mas se você pecar contra o Espírito, não tem perdão nem nessa vida, nem na próxima. E aí? Essa é a pergunta que eu tô te fazendo, porque pra mim tá tranquilo. O Pai Que criatura, meu Deus do céu, Então que explica o atrapalha texto. vocês. Então explica o Peraí. texto. 1 Coríntios 8,6 diz assim, só tem um Deus, o Pai. Mas, pastor, Peraí, não. Só eu- tem sim, um Deus, mas- o Pai. Não, me escuta um Aí pouquinho. 1 João 5,20 está escrito, o verdadeiro Pastor. Deus e a vida eterna é Jesus. Pastor. Peraí, se é só o Pai, Jesus tem que Ô, ser Carlos. pai para ser Deus. Ô, pastor Carlos, me dá um minutinho. Ele não pode ser pai como filho. Irmão, eu tô Não mediando. pode ser Deus como irmão, filho. Eu tô mediando o debate, eu tô tentando colocar aqui. Veja, o irmão cita o texto, o pastor explica. É só isso aqui, eu termino, Mas aí, agora irmão, vocês falam. Fala outro Termina. texto. E daí, Não é vocês falam. A gente tá aqui num debate. Não, então. Então, quando você apresenta um texto, você tem que ouvir minha consideração É, mas nele. que E quando tem eu um- apresento tem uma um pergunta, eu queria ouvir sua contexto. resposta. Em Mateus Espera, 28, você diz 19, que Jesus que o não irmão pode ser perdeu pai. aqui. Por exemplo, Jesus, eu conheço, você diz que Jesus é pai ao mesmo tempo que é filho. Não é isso que você crê? Mas ele é tudo. Então, Toda eu sei a que- plenitude eu sei- da divindade está mas corporalmente agora eu nele. tô falando só sobre pai e filho. É né? tudo tá nele. Você é pai, Sou. você é filho. Sou. Você é uma única pessoa e é pai e filho. E tenho o meu espírito. Então para você ser pai, você só pode ser pai se você depender de uma outra pessoa, que é seu filho. Se você não, Não, tiver ele um filho, pode você ser não é pai pai. da... Não, Santos, não, não. Santos Dumont é pai da aviação, não precisa ter um filho. Não, mas eu tô dizendo Inventou a vida. pai. Então você é filho. Sou. Para você ser Sou filho, filho de alguém. Para você ser filho, você depende de outra pessoa. Lógico. Que é seu pai. Mas isso eu concordo. Mas é aí que eu vou Então, se explicar. você concorda, tá resolvido. Não, peraí. Mateus 28, 19, que é a pergunta do irmão. Jesus mandou ele batizar em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Falou não. Embora no original eu não quero entrar. Está escrito em meu nome, mas tudo bem. Tá aqui. Não. Tá bom, não vamos entrar nisso. Ele não quer tá que lá. responda, ele só quer Não, falar. não, Tá Ele fala. aqui, texto grego Tá tá lá, aqui. Pai, Filho e Espírito Santo, tá bom? Por que os apóstolos batizaram em nome de Jesus 10 dias depois? A casa de Cornélio 10 dias depois em nome de Jesus. Samaria inteira em nome de Jesus. Paulo em nome de Jesus. Está declarando que Jesus é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Acha Ele Paulo, falou em acha nome. Paulo sendo batizado em nome de Jesus? Ué, tá aqui. Atos em 9. Atos, Acha. invocando o nome. Não, lê o texto. E vê no que Paulo foi batizado sem o nome de Jesus. Ah, não é? Não, lê o texto. Você disse que Onde é, tá? eu tô discordando. Onde tá? Capítulo 9 de Atos. Capítulo 9. Vamos lá. 9. Vamos Esse achar o aqui, texto. papapá. O senhor mesmo citou, pastor, o texto. Mas... Não, eu acho pra ele aqui, não tem problema. Vamos lá. Os discípulos de João, Não, batizaram em nome de não Jesus. sai do texto não, vamos lá. Atos capítulo 9, versículo de número 18, logo caiu nas escamas, imediatamente recuperou a visão, e levantando-se foi batizado. Saindo dali, ficou confortado e esteve só Aquela parte alguns que fala ele dias. invocando o nome do Senhor. Qual é a parte? Não é esse texto. O batismo de Paulo não tem nada disso aí que você está falando. Não? É uma Tá ilação. bom, depois eu te mostro, então, pra Certo. não correr aqui. Aí vai ter que pelejar, porque eu li o texto e O não tem. batismo no nome de Jesus está errado? Batismo no nome de Jesus? Vamos lá. Uma coisa, errado ou não? uma coisa é o nome de Jesus e outra coisa é a fórmula batismal. Não, é a o nosso fórmula assunto aqui. batismal. Não, O que mas você faz com Mateus 28, 19? Joga fora? não. Você faz o quê? Cumpre. Como? Em nome. Qual é o nome do, Do Pai? Pai, do Filho e do Espírito Ele não Santo. falou nos nomes, ele falou em nome. Então, mas em que... No O singular. que significa em nome? Singular. Aí os apóstolos compreenderam. 10 dias depois eles não podiam errar. É que assim, Estavam cheios do o Espírito Santo. nome é singular, concordo. Só que depois do nome tem uma vírgula e do Filho. E do Espírito Santo. Certo. Mateus 28, 19. Por que eles batizaram em nome de Jesus? Portanto, ir, fazer discípulos de todas as Não, por que nações, batizar em nome de batizando-os em Jesus? nome do Pai e do Por que Filho batizar em nome de e do Jesus? Espírito Santo. Batizar em nome de Jesus em nome da autoridade de Jesus, na Não, ordem de Jesus. irmão, pera um pouquinho. O tema não é esse. Porque Tá. senão a gente Agora vai entrar. vamos a ao gente- tema. Não, o tema não é esse. Jesus e o Pai são a mesma pessoa. Pastor Carlos. Será que ele vai responder João 8, 17 que eu perguntei? João 8, 17. Só Ó, tem o- esse aí, irmão? O Senhor Não, peraí, calma aí, tem mais. Tem mais, Responda João 8, Eu quero que você 17. responda. Responda João 6, 38, diz assim, ó. Eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Se ele e o Pai são a mesma pessoa, ele desceu do céu para fazer a vontade dele ou a vontade do Pai? Esse é o segundo. de Deus. Já que o senhor disse que... Então, Pai é Deus. Então, vamos pro terceiro. João 16, 39, meu pai, Mateus 26, 39, pai, se possível for, passe de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua. Se eles são a mesma pessoa, ele tem uma dupla personalidade? Jesus tem dupla personalidade? Tem hora que ele quer uma coisa, tem hora que ele não quer? Problema psicológico? João capítulo 17, versículo 5. Glorifica-me com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. João capítulo 17, versículo 21. Para que todos sejam um, todos, são várias pessoas, como tu, ó Pai, o és em mim. A unidade do Pai e o Filho não significa uma única unicidade de pessoa. Porque senão a igreja também é uma única pessoa. E se quer mais texto, João 8, 54. que o Pai Se enviou eu o Filho? glorifico a mim mesmo, meu testemunho não é verdadeiro. É o Pai que me glorifica. Se ele é a mesma pessoa do Pai, o testemunho Porque dele o não é Pai verdadeiro. enviou o Filho.
Pô, depende do texto que você quer apresentar. São várias... Porque o filho é inferior. Buscar e salvar o que você havia perdido. Não, quero saber no Velho Testamento. Esquece o Novo. Já tinha Trindade, esse negócio todo que você escreveu. Já tinha no Novo? Não, Trindade? no Velho, você está falando. Ah, no Antigo. Não, não tinha ou não? Não, o senhor Ué, tá se é dizendo, Deus, eu tô perguntando só. se é Deus eterno, por que conversar assim? Olha, eu estou amando o mundo, mas eu quero que você vá. Ele aceitou? Foi assim, foi uma conversa assim? Estou aqui, Trindade, Pai, Filho, Espírito. Ó, o negócio é o seguinte, estou amando o mundo, mas é melhor você ir, fazer minha vontade. Jesus aceitou, tem esse diálogo, tem essa... Pedro responde sua pergunta. Né? 1 de Pedro 1,18. Diz assim, ó. Vamos lá. Porque não foi com prata ou ouro ou coisas vãs corruptíveis que fosse resgatado da vossa vã maneira de viver, sangue de Jesus. que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado, morto antes da fundação do mundo. Isso significa que essa conversa que o senhor sinalizou aqui, eu estou amando os pecadores, tá? Não. O plano da redenção é anterior ao haja luz. Quando Deus disse, pastor, é antes da fundação do mundo. haja luz, Jesus Cristo já Ele estava é determinado para desde antes da fundação desde a fundação do mundo. Porque antes foi aquele versículo que você citou, César. Vamos lá. Então, glorifica-me com a glória que eu tinha contigo. mas eu cito não outro que é antes. Eu cito outro que é antes, não tem problema. Estava na mente Os de Deus nomes já. escritos no livro da vida desde antes da fundação do mundo. O plano é antes do haja luz. Presta atenção. Olha. O pastor Carlos Moisés, ele me apresentou, me metralhou de vários textos. Alguns deles eu fui ponderar em profundidade, quando ele citou lá João 10:30. Eu acho que eu resolvi a questão colocada, porque ele diz, eu e o pai somos um. Eu disse, você é casado? Os dois são um, mas não são a mesma pessoa. Eu e o pai somos um. Jesus explica o que é ele ser um lá em João 17:21. Que eles sejam um como nós somos. Mas a igreja não é uma única pessoa, assim como o pai e o filho não são uma única pessoa. Tá resolvido. Agora, reconheço que ele fala muitos textos. Então, teria que parar em cada um deles e aprofundar. Em contrapartida, até agora, eu citei João 8:17. Ele diz, só esse? Tipo assim, como se um texto apenas... Tá na Bíblia. Como se um texto apenas fosse pouco para ele. Mas ele não consegue sair desse. Sai desse. João 8:17 diz assim, ó. Na vossa lei está escrito que o testemunho de duas pessoas é verdadeiro. Eu testifico de mim, o pai que me enviou testifica de mim. Se ele e o pai são a mesma pessoa, por que ele usou esse texto? Então vou explicar. Esquece agora... Esquece tudo o resto, vai. Deus não é pai. Deus não é pai, Deus não é filho. Ele é santo, então o espírito dele é santo. Deus é espírito. Pensa nisso. Deus é espírito. Vai na eternidade lá. Deus é espírito. Ele já tinha o plano de vir ao mundo e se apresentar um homem. Glorifica-me com a glória que eu tinha contigo antes da fundação do mundo. Isso já João 8:17. Já está na memória, já estava na mente de Deus, Jesus vir ao mundo e se apresentar. Mudou o plano na fundação do mundo, o cordeiro foi morto, na mente de Deus, não que ele foi morto lá. E há 2000 anos atrás, é o plano. Ele veio. Se ele veio, o verbo se fez carne, não é que Deus virou carne. Deus continua sendo Deus. Está no céu, no inferno, no ar, em qualquer lugar. Então, peraí, vamos entender. Deixa eu entender aqui, porque isso é muito importante que você está falando. Então, Deus... o que eu chamo de pai, continua sendo Deus espírito. Ok? Monstro, vai, isso aí. Não. Enorme. É isso aí que você está falando. Que ele me perdoe. Monstro de grandiosidade. Se eu deixei entender isso. Não, tô falando, tá certo. Mas tudo bem. Então o pai continua existindo. E como é que é a encarnação do filho? A palavra. A única expressão de Deus era a palavra. A palavra é uma substância. Ela existe. Quando Deus pronuncia, não é que esse Deus... Não está em debate essa questão. Não é esse Deus espírito que virou o homem. Ele nunca virou homem. Nunca. Foi a palavra que ele soltou, que veio dele, que era o próprio Deus, se fez carne. Quando ele se faz carne, ele tem um corpo, uma alma e um espírito de homem, Jesus. Não tinha corpo, alma e espírito era de Deus. Deus. Não, ali como homem não. Vou explicar. E como ele perdoou o pecado? Ele teve o processo para chegar lá. Então ele evoluiu até virar um Deus? Peraí, não. Ele teve um processo, ele nasceu. Ele cresceu. Então, mas ele é Deus ou não? Jesus é Deus ou não é? Lógico que é Deus. Mas ele passou pelo processo da humanidade. Irmãos, ele veio em forma de pecado, não tendo Pastor pecado. Carlos. E o pessoal, alguém que é da sua igreja entende desse jeito que você está falando aí? Porque eu não estou conseguindo alcançar o que você está falando. Pastor Carlos, a crença do cristão, historicamente falando, é que o pai é uma pessoa e o filho é outra pessoa. Eu não vi como é que está aí na enquete, mas vai lá, se você... O pai e o filho são a mesma pessoa? Não. Não, o pai é uma pessoa, o filho é outra pessoa. Inúmeros textos eu apresentei aqui, nenhum deles o pastor Carlos Moisés responde, diferente do que quando ele apresenta um texto, eu tento aprofundar, e quando eu apresento um texto, ele fala de outro texto, ele vai pulando de textos em textos. O grande problema que eu vejo, pastor Carlos Moisés, com todo o respeito e admiração que eu lhe tenho, é o seguinte: o irmão confunde pessoa com corpo. Na sua opinião, para ser uma pessoa, tem que ter um corpo, tá certo? E biblicamente não é assim. Por exemplo, o que define uma pessoa? A volição. Por exemplo, o Espírito Santo é uma pessoa, por quê? Porque ele decide, ele se entristece, ele se alegra, ele escolhe quem ele quer. Quem escolheu Paulo para ser apóstolo? Disse, orando, jejuando, lá, Atos 13, disse o Espírito Santo: apartai-me para mim, a Barnabé e Saulo para a obra que eu tenho falado. Quem disse isso? O Espírito Santo. Ele fala, ele intercede, ele se entristece, ele se alegra. Isso
são características de uma pessoa. O boi, o cavalo, tem corpo físico, mas eles não fazem isso. Então, o que define a personalidade, entre outras coisas, é a volição, a vontade. E não exatamente ter um corpo físico. Então, esse é um problema, porque o pai não tem corpo físico, eu concordo, João 4:24, é claro. Mas falou que tem. E se Que viu ele do momento lado eu disse, dele. em que Ah, momento você viu, eu disse... Estevão viu do lado direito, ele não Então, tem direito e esquerdo. Mais uma vez, essa sua confusão. Quando a Bíblia diz que realidade. Deus é espírito, não significa... Eu concordo que ele não tem um corpo físico. Claro que Então ele não tem um Estevão corpo viu o físico. Ele viu Deus e entendeu que era Deus. Ele viu alguma coisa que ele entendeu que era Deus. Uma nuvenzinha. Aí você Mas está aí, dizendo. pastor, mas o aí que ele já é- viu? O que ele viu? Responde pra mim. Viu Jesus como Deus, entronizado E como como ele Deus. conseguia estar à direita de outra pessoa? Que direito é poder, gente. Não, acha poder lá no texto. Mas direito é poder também. Não, não. Então, Em relação a Deus, muito mais o ainda. texto diz que ele viu o Pai e Jesus à direita dele. Então é claro o texto. Não, ele não tá falando de Então poder Deus lá. está à esquerda de Jesus. Deus Esquerda tá- sempre é o uma Pai. coisa complicada, viu? Ah, especialmente agora. Exatamente, aí eu concordo com o senhor. Tudo que é direito é melhor. Aí eu concordo com o senhor. Agora vamos lá, por favor, responda para mim o texto que Jesus Cristo cita, que existem, lá tem testemunhas de duas pessoas verdadeiras, eu e o Pai que testificamos juntos. E aí, como é que faz? Responda para mim. Espírito Santo Sem- aonde? Não tá aqui nesse texto. Mas o senhor Não, tá Eu sei onde ele está. Pastor, agora? Não, nesse texto. Não, ele não tá nesse texto. Só um Não minutinho, aparece pastor nesse Ele é texto. sempre o rejeitado. pastor César. Aí você Eu tá conheço dizendo o Pai, que o Pai me rejeitado. conhece, mas o Espírito Santo Então, está pastor lá. Grinel, Mas o que acontece- ele tá quase tentando responder agora, senhor. Mas faz. é que acontece, é porque ele está te respondendo com outra pergunta. O senhor Mas perguntou. é, porque eu quero entender. O senhor perguntou, pastor, porque assim, o senhor tem respondido com outra pergunta. Para mim e para os ouvintes, explica exatamente qual é o seu entendimento do texto de João João. 8:17. Qual é o seu entendimento? Porque eu estou respondendo com outra pergunta, isso é uma questão de retórica. Porque assim, ó, Manda. quando o senhor... Eu reconheço que alguns textos são difíceis para mim, sobre o Pai e o Filho, tá certo? Sobre o Espírito Santo também. Também. Em Atos Sobre 20, qualquer 28, assunto, tem diz que textos- o Espírito Santo nos resgatou com o vamos seu lá. próprio sangue. E aí? Vamos lá. E aí? Fala aí, é que não diz- Robertinho. não diz Eu isso. não posso, Vamos lá. eu não vi, Vamos lá. não tá Então vamos lá, escrito. vem Vou comigo. abrir. Vem comigo, ó. Eu reconheço que existem textos que são difíceis, tá? Para você entender a diferença entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Se você quer também Parte colocar o humana é Espírito uma Santo coisa, a divindade é outra, na questão. gente. Mas, se o Pai e o Filho são a mesma pessoa, conforme o irmão advoga, se o Pai e o Filho se tratam da falou, mesma somos um, pessoa, né? então o somos um eu te respondi algumas vezes. Se o Pai e o Filho responder, dizer que se os dois são uma só pessoa, a mesma pessoa, o que é que eu faço com essa pancada de textos? Onde ele aparece como uma pessoa à parte do Pai. Por exemplo, no batismo... Ele era homem, não? Como não entendi? Jesus era homem. Jesus, a encarnação, 100% claro, homem. 100% homem. Era 100% tentado. Deus. Provado. Então, mas isso não é o Então, assunto. ele precisa orar, precisa se encher do Espírito Santo. Ele precisa orar a quem? A Deus. Mas ele não é Ao Deus? Espírito Santo. Mas ele não é Deus? Estou falando da humanidade, precisa Então, mas da pra divindade. Mas para você, o Pai, o Filho e o Espírito Santo se trata de uma única pessoa. Certo? Não é negócio de pessoa, tudo está em Jesus, Tá meu bom. Deus do céu. Então vamos lá. Se trata Ó, de uma única manifestação, certo? Se pegar... Não, é certo ou não é? Você crê assim ou não? certo. Ok, Isaías então- 9. Ele é chamado de menino, de filho, de pai da eternidade e do Deus Todo-Poderoso. Ao mesmo tempo. Ele é menino, ele é filho, ele é pai da eternidade e o Deus Todo-Poderoso. E é de Jesus aquela palavra. Claro que é Jesus. Maravilhoso, Ele é tudo conselheiro, isso. Deus Ele é tudo forte. Isso, claro. Pai da eternidade, príncipe Então, da o que paz. não está claro para você é que, assim, os cristãos, tradicionalmente, eles acreditam que existe um só Deus. Só existe um Deus. Não, mas acreditar num Deus e pensar em três aí é difícil. Então, mas nós não estamos pensando em 3 deuses. Olha, eu já conversei Nós com estamos muita pensando, gente. Mas eu não sou muita gente com quem você falou. Não, você então, não. Você tem que conversar cabeça comigo. mais aberta. Então Mas tô vamos lá. falando Então assim. vamos lá. Eu falei Vamos pra lá. quem você ora por uma vez, nós estávamos numa viagem, ele falou, tem dia que ora pro pai, mas eu esqueço. Depois eu oro pro filho. Eu falei, mas irmão, que tanto problema. A Bíblia diz, quem honra o filho honra o pai, é automático. Você tem Jesus, você tem o pai. Não precisa mais nada. Você tem Jesus, tem o pai. Olha, em João capítulo Pra que 13, essa versículo dificuldade? 20, já que você não vai lá em João 8, vou trocar. Em João Não. 13, 20, diz assim, ó, palavras de Jesus. Na verdade, vos digo, se alguém receber o que eu enviar, recebe a mim. Jesus está falando dos discípulos. Jesus está dizendo, vou enviar vocês, e se alguém receber, quem recebe a mim. Você é enviado de Jesus. Você é Jesus. Não, Você e Jesus são a mesma pessoa? Não. não. É a mesma coisa. Quando Jesus diz, quem recebe a mim, recebe o Pai, quem vê a mim, vê o Pai, mas não significa que ele e o Pai são a mesma pessoa. Significa que ele e Bom, o você Pai pode estão falar em não são a mesma unidade. pessoa, mas tem... Mas se você repetir isso agora, Não. acabou o seu Tá bom, argumento. acabou. Acabou meu argumento. Divindade, ela não muda, ela tá lá, é implacável, ela não se movimenta. Deus não se movimenta para ir num lugar. Vou para... Mas isso não tem debate, eu Não, concordo. pera aí, mas eu tenho que terminar. Concordo. E Agora, até eu concordo. Ele Então, se faz homem. Através ele vira homem. Deus não pode virar. Quem vira é pipoca. A palavra dele é que se torna homem. Que era a única expressão de Deus e a substância, que é a palavra. Ela se manifesta. E ele habita. Deus estava em Jesus, reconciliando o mundo consigo mesmo. Mas mesmo ele habitando, ele foi homem. 100%. Então ele precisa orar. A Ele quem? precisa buscar Deus. A quem? Deus. O Pai?
Pode chamar de pai, qual é o problema? E como você explica Ele não é a pai vontade... dele. Por que ele é chamado de pai dele? Se o Espírito Santo que gerou Jesus. Então quem é pai de Jesus é o Espírito Santo, e não o pai. Então vamos lá. É muito simples a gente entender essa questão, pastor Carlos. Vamos lá. Se Jesus, quando vai orar, ele diz assim, ó, pai, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Se ele... Porque, pelo que eu estou entendendo, me corrija se eu estiver errado. Você disse que o corpo físico de Jesus é uma manifestação do único Deus verdadeiro, pelo que eu estou entendendo. Então ele está dizendo assim, não, o verbo, a minha palavra vai encarnar e tal. Se esse ente, essa pessoa chamada Jesus Cristo, esse ser humano de 2 pés, cabeça, essa pessoa é a mesma pessoa do Pai, conforme você advoga, como que eles podem ter vontades diferentes? Porque ele diz assim, ó, eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Se eles são a mesma pessoa, a pergunta clara é, Jesus Cristo veio para fazer a vontade dele ou veio para fazer a vontade do Pai? Ele falou, se vocês derrubarem meu corpo, eu mesmo tomo de volta. E a Bíblia Sagrada que isso tem a ver? Não. Tô falando. Porque em muitos textos e o Pai ressuscitou Jesus Cristo, em muitos textos. Mas de repente ele fala, eu dou a minha vida para depois eu mesmo tomá-la. Bom, ele decide se é outro ou se é ele que levantou ele dos mortos. Tem que decidir. Então você vê, é o mesmo Deus. Não quer dizer que não tenha diferença entre parte humana e divina, então, só gente. responde por que a Divina vontade deles é divina. diferente na oração. É diferente. Você está como humanidade, você vai ter tentação, você vai ter vontade, você vai ter desejo que Deus, como Deus você não tem. Então é uma dupla personalidade. Então, pelo menos você É tem que diferente. admitir, pelo menos você tem que admitir que é uma dupla personalidade dualidade, vamos agindo falar em assim. Jesus. Não, dualidade não combina. Não, estou falando parte humana e divina. Você tem que separar isso. Se compreender parte humana e divina, você compreende tudo. Como o homem é homem, como eu e você. Nós sofrendo ali na carne, veio a nossa semelhança para que quando fosse tentado, soubesse nos Então nos é o livrar. mesmo Deus, pastor. Isso É o você mesmo tá Deus e certo. acabou. Isso é o mesmo, Então, acabou. existe um único Deus verdadeiro. Graças a Deus. Jesus é ele. Jesus é ele, claro. Oh, obviamente. glória a Deus. Obviamente Jesus é Deus. Só que ele não é o Pai. Certo. Jesus é Deus. Jesus é Deus. É o único Deus. Plenamente Deus. É o único É Deus. o único Deus verdadeiro. Então, glória a Deus. Pronto. Mas ele não é o Pai. Pai da eternidade quer dizer o quê? Ele é o Pai da eternidade. Mas tem mas Eternidade não tem começo nem fim, filho. E como você explica Isaías 9? Pai da eternidade. Então, ele é o Pai da eternidade. Jesus é o Pai da Ele eternidade. falou em Apocalipse, é a revelação de Jesus Cristo. Então, Quem Jesus disse eu é sou o Pai da primeiro e eternidade, último? mas eu acabei de dizer, você tem filho e você é pai. Então, para você ser pai, você precisa de um filho. Para você ser filho, Depende você da precisa hora, de um né? pai. Depende da hora. Jesus, como homem, teve que ter um pai. Não, você não Não. depende de hora. Para você ser Não, filho, aí é parte você humana. precisa de um pai. E para você, mas Jesus não é humano? É? Então pronto, então para ele ser filho, ele precisa de um Quem pai. gerou ele? Para ele, o Espírito. Ué, então o pai mas é o Espírito meu Santo. argumento, você não me ouve. Você não me ouve. Para você ser pai e filho ao mesmo tempo, você precisa de 3 pessoas. Você, seu pai e seu filho. Senão, Jesus é. então acabou o Jesus debate. Jesus é o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Não, Jeová. Jesus não é o próprio pai. Você, ó, vamos lá. Antes que Pra Abraão você ser existisse, pai- eu Vamos lá, para você sou. ser pai. Esse eu sou, ouve não meu é, argumento. não é o filho. Ouve o meu argumento. Para você ser pai, você precisa ter um filho. Para você ser filho, você precisa ser um pai. Então, para você ser pai e filho ao mesmo tempo, você precisa de 3 pessoas. Você, seu pai e seu filho. Aí você fala, não, mas Deus não é assim. Ok, mas você é seu próprio pai? Deus não pode ser? Não, eu tô perguntando a você. Você é seu próprio Deus não pai? pode ser? Então você não responde uma pergunta. Ele falou quem crê em mim, Você vê é seu aquele que me próprio, enviou. você é seu Então próprio ele se filho? enviou. Então você é seu próprio. Quem responde foi ele aqui, ó. Não, esse João texto. 6:38. Esse texto. Eu acho- Vamos lá, João 6:38. Esse Responde pra mim. texto, eu quero saber. Vamos lá, João Igual 6:38. você, ó, esse texto. Bora. Quem vem a mim, Tem que ser o vê quem texto. me Ó, enviou. vamos lá. Enquanto você vai abrindo o texto aí, pastor César, eu acho interessante que o senhor faz a pergunta, o pastor Carlos responde com outra pergunta, então você já mesmo responde. É o Não, jeito. você tá torcendo aí, ô? Não Não tô torcer não, Robertinho. Não tô não. Agora, Sempre é 2 o que- contra 1 não, não, aqui. o que é interessante... Agora é Joaquim, agora é... Não, Vamos lá, O vamos que é lá. interessante é que ele chamou de filho, João viu, pastor César? 6:38 diz assim, ó. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha Glória a vontade, Deus. mas a Vontade vontade humana. daquele que me enviou. Jesus Cristo veio para você fazer a vontade dele ou não? Não, Então ele veio fazer a vontade de quem? de Deus. Que é o Pai. Pode chamar de pai, qual é o problema? A Então, nomenclatura então- que atrapalha vocês. Não, ninguém tá atrapalhado Pai, aqui. é Deus. Jesus veio não para Todo-Poderoso. fazer a vontade dele, mas para fazer a vontade de outra pessoa, que é o E Pai. veio apresentar Deus. Que é outra pessoa. Ah, não sei se é pessoa, né? Você fala que é pessoa. Então, esse é o problema. Então, Não é outra glória pessoa, a Deus, a que até divindade. aqui a gente tá entendendo. Ok. A divindade é divindade, sempre será divindade. Ela pensa, ela raciocina, ela cria. Então é uma pessoa. Ela não sai do lugar. Tá bom, é pessoa. Ela cria, ela é, É uma pessoa. extraordinária. Deus é uma pessoa, exatamente. Então, Ele não deixou ama, de- ele ama, ele odeia, ele julga, ele trata, Ele é amor, né? fala. Mas tudo bem. Ele não odeia? É, de vez em quando Todo sim. mundo que ama odeia, pastor. Certo. Se você ama a justiça, Agora, você ele odeia a fala, injustiça. eu quero amar o mundo, mas não quero enviar outro. Deus jamais faria isso. Que ele falou, Abraão, leva teu filho lá. Ô, João, Deus pensei. quer, não quer nem que o ser humano faça, ele não faria. Ele não pegaria uma trindade ou qualquer coisa que estivesse na eternidade. Né? Olha, clamando o mundo, mas vai você, faz a minha vontade lá. Tá bom, pai, eu vou. Não existe, gente. Mas aí- O próprio Deus que veio aqui nos amou.
Foi o próprio Deus encarnado. Agora, Deus. então tá bom, Deus não faria isso, agora vamos ver o que a Bíblia diz. A Bíblia diz o seguinte. Faria? Eu vou ler o texto. Vamos lá. Gálatas, capítulo... Você compreendeu? Gálatas, capítulo 4, versículo 3. Assim todos nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Porém, vindo a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filho. Então vamos lá, você está dizendo, Deus não ia fazer isso. O texto diz que fez. Foi o que Deus fez, pastor. Deus, o Pai. Por que ele era filho lá na eternidade? Por que ele era filho? Ele não é filho na eternidade, ele é filho a partir da encarnação. Certo. Ele é filho a partir da encarnação. Será chamado filho de Deus. Então não era. O anjo falou para Maria, será chamado filho de Deus. Será chamado, porque não era antes, não tá era. tudo certo, eu concordo contigo. Bom. Lá na eternidade, eu não sou subordinacionista. Existe uma doutrina chamada subordinacionismo, você que é unicista deve saber. O subordinacionismo... Não estudo assim muito, não. Tá, tudo bem. O subordinacionismo, eu não sou subordinacionista. Então eu não acredito que Jesus é menor que o Pai o tempo... Não. Na missão de buscar e salvar o que se havia perdido, o Filho para ser adotável para o Pai. Então lá na eternidade os três eram... Os três top. eram, não, eles são coiguais. São iguais. O Pai, o Mas Filho e o por que um Espírito escolheu Santo. o outro? Não tem como ser menos divino. Menos Deus. Não tem como. Não tem como ser. Ou você é uma pessoa, ou você não é uma pessoa. Não tem como você ser uma meia pessoa. Não tem como ser meio Deus. Não dá. Ele é Deus. Certo. Ele é Deus. Agora, a parte humana, por que Jesus ressuscitou com as marcas dos cravos do lado? Se ele ressuscitou com um novo corpo. Peraí, aonde é que você arrumou esse texto que Jesus ressuscitou com um novo corpo? Ah, não? Não, claro que não. O que ele falou para Primeiro ponto. Um novo Olha corpo. minhas marcas. Então vamos lá. Um novo Ué. corpo. Claro que é o mesmo corpo. Onde Não. é que, não, a minha pergunta é: se eu disse assim, como é que ele tinha as marcas se ele ressuscitou com um novo corpo? É. Aonde é que está escrito na Bíblia que é um novo corpo? Mostra um texto. É o velho ainda? É o Tava mesmo prestes a corpo. morrer? É o mesmo corpo. Pastor, é Ressuscitou simples. para nunca mais morrer. Se você ressuscita com outro corpo, o nome disso não é ressurreição, é reencarnação. Não é nada O disso. que é reencarnação? Novo corpo. O que é falei. reencarnação? Reencarnação é um novo corpo. Não. A reencarnação é o É a espírito nova da pessoa. pessoa, O espírito do João, o João morreu agora. Aí o espírito Quero do saber João o nasce seguinte, em outro corpo, é um novo Presta corpo. atenção. Não Isso há não outro, tem nexo. Não Mas é há- porque estamos prestando atenção mesmo, essa é a Ó, questão. Então presta. Não há outro intermediário entre Deus e o homem, a não ser Jesus Cristo, Homem. não Ponto, Deus. outra pessoa. A parte humana ainda faz. É como se o sangue de alguém agora precisando, como se o sangue de Jesus estivesse caindo na cruz, salvando alguém agora. Como se tivesse. Porque há uma intermediação daquele corpo. Então, vamos lá. Vou responder, Agora, vou ô, responder pai, a sua questão. Manda o Espírito Santo. Ó, que Jesusinho pequeno, gente. Vou responder. Quando ele disse, eu sou o primeiro e o último, o alfa e o ômega. Ele é o alfa, beta, gama, delta e vai A, B, C, D, E, F, G, até o Z. Como você vai pôr ele numa situação? Ele é o todo-poderoso, caramba. A Bíblia Sagrada diz que só tem um trono e um assentado sobre o Tá trono, bom. a semelhança de um cordeiro que foi morto, mas Tá bom. vivo para todos Agora sempre. vamos para a Bíblia. Ao Agora- todo-poderoso, que é, que era e que há de vir. Todo é todo. Não sobra para mais ninguém. Irmão, nós estamos terminando. Então vamos lá. Vamos lá, Agora vamos para a Bíblia. É o seguinte, primeiro ponto. Se você acredita que Jesus Cristo ganhou um novo corpo na ressurreição, então você é reencarnacionista. Ah, não. Aí você quer pôr que o povo escute isso aí, ô Sérgio? Dá licença. Não, peraí. Eu creio na Não, ressurreição Peraí. Ressurreição do quê? do corpo. Qual corpo? Ué, o corpo é nosso. Qual corpo? Nosso. Então, se é o nosso, é o mesmo corpo. glorificado. Por quê? Se for outro corpo... Não, eu não quero lacrar a internet, Não, não. é glorificado. Não é isso, não. É que isso é uma coisa muito importante, cara. Se você crê que Jesus recebeu um novo corpo, é um Não. problema grave isso. Claro que não. Nossa. Ali ele recebeu Ah, um o corpo. sinal das Peraí, marcas se o é um Império ponto Romano disso. chegar lá e pegar ele, mata ele de novo? Não, porque o O corpo dele corpo foi que ultrapassava a glorificado. porta. Ultrapassou o sepulcro. É o mesmo Não é? corpo, mas Subiu agora aos céus. glorificado. É o mesmo Aparecia e corpo. desaparecia. Então, Antes não. Então vamos lá. Coríntios 15, 51. Abre o texto. Eis aqui, na verdade, vos digo um mistério. Na verdade, nem todos nós dormiremos, mas todos seremos transformados. Não é um novo corpo. Se Jesus voltar agora e você é salvo, o seu corpo vai ser o quê? Transformado. Ai, graças a Deus. Mas você vai ganhar outro corpo? É outro corpo. É uma colocação. Não é nunca outro mais morrer. corpo, não é o nosso assunto aqui. Mas esse assunto é um assunto básico, pelo amor de Exatamente, Deus. mas eu acho que Jesus foi- Cristo não teve outro corpo. Mas o pastor, pelo peraí, amor de pastor, Deus. pastor César, o pastor concorda que nem Jesus e nem nós, os crentes, ao sermos arrebatados, teremos um outro corpo. Vai ser o corpo glorificado. Vai ser o mesmo. O senhor Mas concorda? transformado. Então, ponto. Irmãos, foi uma colocação aqui, porque quando o senhor falou outro corpo, deu a impressão reencarnacionista. Então, foi um Isso é equívoco. da sua cabeça. Não, Não, lógico, da sua cabeça. Então vamos Quem afinar. que vai contra Jesus? Eu sou a ressurreição viva. Ninguém vai, pastor, mas o senhor disse que Jesus recebeu um novo corpo. Qual é o texto? Novo corpo. Qual é o texto? Ué, tá na Bíblia. Ele mostrou pra Tomé, olha as marcas. Não. Por que ele ressuscitou com essas marcas? Se são as mesmas marcas, já é uma prova que é o mesmo corpo, Tá, meu Deus por do que céu. ele recebeu essas marcas? Porque ele foi crucificado. Não, sei, mas por que as marcas ficaram? Porque 3 dias depois você ainda tem o corpo. E os murros, os tapas, os chutes, tudo não ficou marca nenhuma. É porque ele é intermediário entre Deus e o homem. Esse homem Jesus tá diante de Deus, assim. Para chegar em nós, tem que passar por Jesus, filtrar em Jesus. Pastor, vamos lá. É que o senhor não está lembrando do texto que o senhor mesmo citou. Quando Jesus, ele mostrou as marcas,
Não é porque ele quis mostrar alguma coisa que ele é intermediário. Ele mostrou as marcas porque essa foi a oração de Tomé. Tomé tinha dito assim, ó, se eu não vi Mas com esse novo o corpo sinal aí, do cravo e as chagas, eu não vou crer. Aí ele mas apareceu e disse assim, coloca a mão aqui esse mesmo. corpo aí Irmãos. transformado, ele sofreria morte de novo? Nunca mais. Nunca Irmão, mais. Não é um novo corpo. Não, é um Peraí, novo corpo, peraí. é o mesmo corpo, calma aí. É o mesmo corpo, mas Mas- corpo transformado. Coríntios 15, 51, meu Deus do céu, isso é ó, básico da fé. gente, é o seguinte. Então, vamos lá. O senhor crê que Jesus recebeu um novo corpo? O senhor crê, não crê? Lógico. O senhor crê? Lógico que não. Nem eu. E pronto, é uma questão Mas eu agora. esperava da sua Não, parte. mas é uma questão de opinião. Uma questão de opinião, ponto. Entendeu? Ponto. E aqui foi demonstrado os argumentos. E ninguém vai receber, todo mundo, o corpo vai ser glorificado. É um corpo glorificado. É o mesmo corpo, mas agora glorificado.